Olá, Isabela, boa noite. Oi, Michele, Brenda, Iris, boa noite para vocês. Espero que todos vocês tenham tido um excelente final de semana. Espero que quem esteja trabalhando tenha tido a oportunidade de descansar. Teve a oportunidade de descansar um pouco e vamos iniciar a semana com um assunto muito bacana, que são as dietas low carb e as dietas low fat, tá? Então hoje nós vamos quebrar muitos mitos aí. Eu espero realmente contribuir para a formação de vocês, tá? Porque quando a gente vai preparar um assunto para a live, a gente logo, claro que a gente quer algo que seja edificante para vocês, algo que realmente contribua para a saúde de vocês. Então, vocês podem esperar de mim, assim, com certeza, sempre conteúdos que venham trazer formação e não somente informação, tá? Porque o que a gente observa é que a sociedade está cheia de informação, mas com muito pouca formação. Então, quero receber vocês todos com essa imagem linda, né? Uma imagem do artista Luiz Couto. Ele é um artista brasileiro e através dessa pintura de natureza morta, a gente pode perceber, pode sentir toda a doçura, toda a simplicidade de uma alimentação leve, uma alimentação saudável. Pois é, Bruna, você que tem muitas dúvidas sobre a dieta low carb, é bom te ter aqui para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas, tá? Então, sejam aí todos bem-vindos. Vamos tentar fazer desse momento um momento de muito entrosamento, de muita troca entre nós todos. Bom, dieta low carb e dieta low fat. Basicamente, dieta low carb são dietas com baixa quantidade de carboidratos, tá? Eu vou explicar para vocês o que são os carboidratos nesse processo aí de aprendizado. E a dieta low fat é uma dieta pobre em gorduras, tá bom? E por que é importante a gente estar junto nesse processo de formação aqui? Vou mostrar para vocês 4 situações. Então, vejam o que o pobre do paciente vive no dia a dia. Em janeiro de 2018, a Lancet, a Universidade de Stanford, lançou esse artigo fantástico, fazendo um levantamento muito coerente sobre as vantagens da dieta low carb e da dieta low fat na perda de peso. Então, chegou-se à conclusão, foi um estudo muito bem desenhado, um estudo randomizado. Estudo randomizado quer dizer um estudo confiável, dentro das regras que se tornam confiáveis. E ele mostrou que tanto a dieta com baixos carboidratos quanto a dieta com baixa gordura ajudavam as pessoas a perder peso na mesma proporção. Então, quando o assunto é perder peso, as pessoas ficam mais perdidas ainda, porque sempre existe a tendência de comer menos gordura para perder peso, comer menos carboidrato para poder perder peso. Só que vocês vão ver na live de hoje que o importante definitivamente não é perder peso, é ser mais saudável. Até porque existem pessoas magras péssimas e pessoas obesas maravilhosas, né? Então o conceito de saúde em relação a peso está muito distante
de ser o que a gente ouve por aí, está muito distante de ser a realidade. Até porque vivemos numa sociedade consumista, onde existe fast food em cada esquina e existe uma gordofobia aí descarada. Então, eu quero dizer para vocês que nessa live vocês não precisam esperar uma apologia à magreza, tá? O que eu vou trazer para vocês é saúde, é um conceito de saúde. Então, temos aqui em janeiro de 2018 um artigo bem desenhado mostrando que se perde peso tanto comendo pouco carboidrato quanto comendo pouca gordura. Mas vejam bem, em agosto do mesmo ano, a Lancet mostrou esse artigo, publicou um artigo mostrando que dieta low carb mata mais. Então, pessoas que fazem dieta com baixa quantidade de carboidrato, elas morrem mais rápido. E aí que vem o jornalismo informativo, a importância de se ter um jornalismo baseado em ciência. Esse artigo da Lancet, acreditem vocês ou não, só pegou pessoas, a dieta low carb que eles consideraram, porque o estudo foi feito na década de 1980, a análise dessas pessoas foi em 1980 e ele só foi publicado. A internet caiu um pouquinho aí, mas continuando, vamos lá. Essas pessoas do estudo da Lancet eram pessoas que só comiam carne embutidas, carnes defumadas, elas não faziam uso de nenhuma fibra, eram fumantes. Então, foi um estudo completamente mal desenhado. E com isso, o que é a função do médico, né? Qual que é o meu papel na vida dos meus pacientes? É trazer uma informação coerente, uma informação que traz independência. Então, o que eu fiz para trazer essa live aqui para vocês? Eu analisei 15 artigos randomizados, confiáveis, comparando a dieta low carb em relação à saúde e a dieta low fat. E também analisei para vocês o estudo do genoma humano, confirmando o que eu vou mostrar desses 15 artigos que eu analisei. Então vamos lá. Usando uma frase de Descartes, se penso, logo vivo, né? Então, em homenagem aí à minha filha, que me ensinou a gostar de filosofia, se penso, logo existo, né? A Carol, minha filha, que eu estou tentando convencê-la a fazer uma live comigo, vocês podem até entrar aí nessa torcida. Ela me ensinou a estudar filosofia e gostar muito desse tema, e eu acabei descobrindo que filosofia é a arte de pensar. Então, a frase aí do filósofo René Descartes: se penso, logo existo. Então vamos pensar. Nós temos matéria-prima para o corpo, gente. O corpo se autocura. Eu já disse isso em outras lives. Ele tem a capacidade de resolver problemas, né? Ele tem a capacidade de tratar doenças. O próprio corpo é capaz disso. Afinal de contas, o que nós fazemos, que os médicos fazem diante de uma doença, é suprir as necessidades do corpo para que ele se torne saudável. Então, quais são esses elementos estruturais do nosso corpo, da nossa vida?
além dos minerais, das vitaminas, nós temos os alimentos estruturais orgânicos, tá? E as proteínas. Qual a função dos carboidratos na nossa vida? Os carboidratos são os alimentos que nos dão energia rápida, né? São alimentos que no final das contas, o segredo é não aumentar consideravelmente a insulina. Então, quais são esses carboidratos bons, esses carboidratos saudáveis? Vamos lá. O abacate, as sementes, o coco são carboidratos ótimos, as frutas silvestres, né? As frutas que cresceram na natureza, eles são carboidratos muito saudáveis. As raízes e os tubérculos menos doces, como a mandioca, o rabanete. Então, numa dieta saudável, a gente deve escolher esses carboidratos que não aumentam tanto a insulina. Os carboidratos de atenção, né, que eles são saudáveis, mas numa proporção menor, nós temos as raízes mais doces, como a batata doce, a batata yacon, a beterraba e a cenoura baroa. As frutas, de maneira geral, né, principalmente a banana, a manga, são frutas que têm um índice glicêmico muito alto, né? Eles têm uma carga glicêmica muito alta. Então, a quantidade de açúcar que existe nessas frutas faz com que a nossa insulina aumente bastante, tá? E nós temos aí os carboidratos menos saudáveis. Por exemplo, a batata inglesa. A batata inglesa é um dos carboidratos menos saudáveis. Alguns estudiosos consideram até como carboidratos venenosos. Nós temos as farinhas brancas como carboidratos inflamatórios, né, menos saudáveis. Nessa classe, inclusive, entra a tapioca, tá? Então, a tapioca é uma farinha branca, principalmente quando cozida, ela se torna mais inflamatória. E os sucos de fruta, os doces em geral e o mel, tá? O mel, apesar de ter muitas vitaminas e alguns nutrientes, ele é considerado um carboidrato inflamatório. E as gorduras, os lipídios, né? É um grande problema aí na nossa vida falar em comer gordura, porque as pessoas confundem muito, né? A maioria de nós, né? A maioria de vocês acha que se comermos gorduras, vamos ficar mais gordos. Mas, na verdade, existe uma tendência atualmente de mudar o nome da gordura corporal da gordura que ingerimos. Porque não é porque a gente come beterraba que a gente vai ficar roxo, né? Não é porque a gente come arroz que a gente vai ficar mais branco. Então, isso é um conceito errado, achar que porque comemos mais gorduras, vamos ficar mais gordos. Não, nada disso. As gorduras, os lipídios, eles são também uma fonte muito rica de energia e é uma fonte de energia mais limpa, ou seja, menos inflamatória. As gorduras, elas não mexem no nosso metabolismo, não mexem nos nossos hormônios, não altera a nossa insulina, tá? Porque a insulina não é um hormônio bonzinho não, tá? A insulina é que aumenta o tecido adiposo e a insulina é extremamente inflamatória. Então os lipídios estão aí na classe de alimentos energéticos muito saudáveis. Mas toda gordura é saudável? Toda gordura é bem aceita no nosso organismo? Não.
Nós também temos algumas gorduras boas e umas gorduras não tão boas assim. E agora prestem atenção, eu vou quebrar um grande paradigma aí. O azeite de oliva é extremamente saudável. O azeite de oliva pode ser usado em frituras. É um grande mito achar que não se pode fritar com azeite de oliva. Inclusive, a gente não precisa fritar com azeite extra virgem, prensado a frio. Não precisa. Você pode comprar um azeite mais barato para fazer fritura. Ah, doutora, mas fritando o azeite ele perde os antioxidantes naturais. É só você colocar o azeite na salada sem fritar, perder os antioxidantes naturais do azeite. O azeite é o único que tem antioxidantes naturais. Perder durante o processo de fritura não é o mais importante. Isso aí a gente vai poder repor depois. O importante é saber que o azeite ele é riquíssimo em ômega 9, ou seja, ele é extremamente estável durante a fritura, né? Então ele tem um índice de fumaça mais alto, ou seja, ele demora mais a virar fumaça. Então, óleos ótimos para fritura, azeite e o óleo de abacate são considerados os melhores óleos para fritura. Como alternativa, nós temos o óleo de gergelim também, tá? O óleo de gergelim, ele é rico em ômega 9 e ele é muito estável nos processos de fritura. O óleo de coco e a banha, eles têm um índice de fumaça muito baixo, então eles queimam com muita facilidade. O óleo de coco, por exemplo, ele pode ser usado para cocção de alimentos mais cozidos, uma temperatura mais baixa, mas nunca, gente, nunca coloque óleo de coco na chapa. Isso é um erro muito comum, tá? O óleo de coco, ele é muito rico em ácido láurico, então quanto mais frio você consome, o ácido láurico é uma gordura muito boa, muito importante, é uma gordura anti-inflamatória. E ela deve ser consumida fria, né? Eu não aconselho ninguém a ficar cozinhando com óleo de coco. E a banha de porco também, né? A banha de porco, ela é muito rica em ômega 3 e ela não é boa para fritar. E quanto menos a banha de porco a gente usar, mais saudável vamos ficar. E onde que está escrito isso? Nesses estudos aqui, mostrando o poder anti-inflamatório das dietas com baixa quantidade de carboidratos e baixa quantidade de gorduras. E nós temos aí as proteínas, que são os nossos tijolinhos estruturais, né? As proteínas que vão nos proteger, o sistema imunológico precisa das proteínas, as nossas enzimas, as enzimas são responsáveis por toda a absorção dos nossos nutrientes, todas as reações químicas no nosso organismo depende das nossas enzimas. Existem proteínas muito boas, que são as proteínas originárias das carnes brancas, né, como os peixes, as aves. A carne de porco, ela ainda é polêmica. Alguns consideram a carne de porco como carne branca, outros não. Então, mais estudos ainda são muito importantes. Eu vou deixar a live gravada assim, Tatiane. Alguns estudos ainda em cima da carne de porco são muito importantes. A carne vermelha talvez seja a carne que a gente precise comer com menos quantidade. A carne vermelha, ela possui a metionina, que é um aminoácido inflamatório às vezes para algumas pessoas, né? Então,
A maioria dos cardiopatas pessoas com problemas cardíacos, deve evitar a carne vermelha, porque ela realmente é de mais difícil metabolização, de mais difícil digestão. E existem as proteínas de origem vegetal maravilhosas, que são as leguminosas na maioria das vezes. Por exemplo, muita gente não sabe, mas feijão tem muito mais proteína do que carboidrato. E as leguminosas são os grãos em geral. O grão de bico, a ervilha, a lentilha e os feijões. Então, essas 3 classes de alimentos, elas nos estruturam. E qual dieta é menos inflamatória? Então, vamos aos estudos. Vamos aqui a um estudo muito bonito do Ministério da Saúde brasileiro. Brasil produz muito trabalho bom. Mostrou que a melhor dieta para o coração é a dieta low carb, ou seja, com pouco carboidrato e pouca gordura também. Então vamos montar um prato. Eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de uma dieta low carb. Vamos aprender a fazer o próprio prato, tá? A intenção dessa live hoje é mostrar para vocês que vocês conseguem. Vamos tentar fazer juntos. Experimentem fazer a própria comida, se organizarem para fazer a própria comida. E se não tiver jeito, procurar um serviço que possa fazer isso para vocês. Mas, em primeiro lugar, vocês precisam entender a lógica. Então, vocês estão de frente a um prato low carb, ou seja, 20% apenas do prato é composto por carboidratos. É muito fácil. Divide o prato ao meio. Essa metade, nós vamos colocar muitas fibras, muitas folhas, né? Repolho, brócolis, alface, rúcula. Vamos colocar muitas folhagens. Na outra metade, dividimos também ao meio e descemos um pouquinho. Então, nós vamos ficar aí. A outra metade tem 25 e 25, mas vamos descer um pouquinho. E nesses 30% do prato, nós vamos colocar proteínas, tá? Proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal. E no que sobrou, os 20%, nós vamos colocar os carboidratos, tá? O interessante é variar, tá, gente? É experimentar, mudar o paladar, fazer disso algo prazeroso aí na vida de vocês. Então, nós temos aí 9 refeições, 9 sugestões aí de um almoço bem delicioso. E a maioria de vocês sabe, né? Eu sou adepta ao jejum intermitente, então acho maravilhoso aí a gente caprichar bastante na hora do almoço. E agora nós vamos para um exemplo de uma dieta low fat, ou seja, uma dieta com pouca gordura. A dieta com pouquíssima gordura, ela é uma dieta meio insonsa, tá? É muito um peito de frango feito no grill, sem gordura nenhuma, ele não tem gosto de nada. Então eu acredito que a maioria das pessoas, vocês vão ter mais adesão à dieta low carb, que é permitido um peito de frango frito no azeite, por exemplo, que é muito mais saboroso. Haja vista um frango assado, né? Basta colocar um sal no frango e colocar para assar, aquilo fica simplesmente delicioso para quem é carnívoro. Mas eu trouxe aí um exemplo de uma comida, Tatiane está falando, jejum é vida, e é vida mesmo. Aqui está um exemplo de uma dieta low carb, low fat, com pouca gordura, e é uma dieta com mais carboidrato.
E nesses estudos que eu fiz, o que eu pude perceber? Que a dieta com pouca gordura, ela é mais inflamatória. Como eu disse lá atrás, quanto mais carboidrato, mais insulina, mais inflamação. Então é melhor para a saúde fazer uma dieta com pouca gordura. Vamos testar o conhecimento, é melhor fazer uma dieta com pouco carboidrato, tá? É uma dieta menos inflamatória. Então vou testar aí o conhecimento de vocês. Tá aí um pratinho de uma dieta low carb ou uma dieta low fat? Quem é que arrisca aí falar? Essa é uma dieta low fat, tem pouca gordura, tem mais carboidrato. Também low fat, tem mais carboidrato e menos gordura. Muito bem, então, explicado aí para vocês a grosso modo, né? Mas tem que ser de forma prática para que vocês possam sentir aí, possam experimentar amanhã mesmo, né? As delícias de ter uma alimentação com pouco carboidrato. Só que também eu quero dizer para vocês o seguinte: não adianta viver escravo de dieta também. Sabe por quê? Porque viver escravo de uma dieta pode gerar uma doença psiquiátrica chamada ortorexia. Já tem até nome para isso. São pessoas que não conseguem fazer mais nada na vida. Elas só vivem em função de dietas, de seguir rigorosamente todos os preceitos. Então não adianta nada você estar no meio de amigos, numa situação, né, numa reunião onde tem uma pizza, onde tem uma comida gordurosa e você se isolar daquele ambiente. Então, para a saúde, o que mais importa, e é o que está escrito no projeto Genoma, o que foi observado aqui no projeto Genoma, é que as pessoas, elas precisam de relacionar os alimentos a uma condição familiar, na maioria das vezes, né? Precisam não, elas acabam relacionando comida a uma situação gostosa familiar, né? Então, é preciso ir com muita calma nessa reeducação alimentar aí em relação às dietas. Chegou, né, o final, né, era o que eu tinha para trazer para vocês aí sobre a dieta low carb e a dieta low fat. Fica a critério de vocês escolher uma ou outra. Algumas pessoas vão gostar mais da dieta com pouca gordura, com mais carboidratos. Outras pessoas vão gostar mais da dieta com menos carboidrato e mais gordura. O importante é saber qual a gordura boa, qual o carboidrato bom e fazer isso de forma sábia, sem neurose, sem expectativas impossíveis de serem cumpridas. Fugiu aí, deu uma fugidinha, quis comer uma batata frita, um carboidrato não tão saudável, quis comer uma farinha branca. Na última refeição, depois da última refeição, é só fazer o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, ele corrige qualquer fugidinha aí de uma alimentação saudável, de uma alimentação menos inflamatória. Bom, vamos agora começar respondendo algumas perguntas. Vou responder aí a pergunta da Bruna. Durante quanto tempo pode fazer a dieta low carb? Olha, Bruna, já é consenso em toda a classe nutricional,
né, a classe de nutrição funcional já é conceito que não existem carboidratos essenciais, tá? Então, você não tem que comer carboidratos. Carboidratos, eles não são essenciais para a nossa vida. Isso porque as próprias proteínas acabam virando carboidrato, né? Então, é muito comum diabéticos que aderem à dieta paleolítica, que tem muita carne vermelha, a glicose acaba subindo, o fígado, inclusive, fica bastante gorduroso por causa da quantidade de açúcar que aquela carne ela acaba virando, né? Então, o tempo de uma dieta low carb para o resto da vida, porque a dieta low carb ela é anti-inflamatória, né? Então, realmente, não faz falta nenhuma tanto carboidrato na vida igual a gente vê por aí. E falando em carboidratos, eu quero abrir um adendo aqui, dizer que a maior ignorância da história da humanidade, uma das maiores, é comer de 3 em 3 horas. Hoje mesmo atendi um paciente oncológico, um paciente com câncer, que eu fui medir a glicose dele hoje, estava 600 de glicose, o normal, sem jejum, é 200, por exemplo. E esse paciente oncológico estava usando insulina com uma glicose de 600. Ele estava comendo de 3 em 3 horas. Isso não existe. Gente, parou. Esquece essa história. Essa história de comer de 3 em 3 horas. A Tatiane, vou só abrir um adendo, que ela está dizendo uma coisa muito boa. Ela faz jejum intermitente e faz atividade física diária. Ou seja, isso é mais comum, isso é mais possível do que a gente imagina. Então, esse paciente oncológico com uma glicemia de 600 não vai se livrar do câncer nunca. O câncer adora carboidrato porque é uma célula de altíssimo metabolismo. Então, o câncer ele cresce numa velocidade gigante, então ele precisa muito de glicose. E uma das formas de você tirar essa energia do câncer é tirar o açúcar da vida do paciente. Então, hoje eu fui categórica, não, o senhor vai começar a fazer o jejum intermitente, passei as vitaminas, os minerais para ele, mudei a alimentação dele radicalmente, tá? Então, vamos lá, mais perguntas. Vamos ver aí quem tem mais dúvidas. Obrigada, Tatiane, fico feliz aí do seu tio ter melhorado. A Bruna também. Obrigada pelo carinho. Muitos depoimentos aí de pessoas que emagreceram 20 quilos aí com a low carb. A Mara está me perguntando, o ideal seria quantas refeições diárias? Mara, o ideal são 3 refeições diárias, tá? Que a gente precisa no mínimo de 8 horas entre uma refeição e outra. Eu sei que é complicado pelos nossos conceitos aí de almoço ao meio-dia, mas o ideal são 3 refeições no máximo, tá? Porque nosso corpo precisa de 8 horas para poder metabolizar toda essa glicose. Mas eu te aconselho a assistir a minha live sobre jejum intermitente, tá? Que aí você vai entender que não é bem assim essa questão de ter que fazer 3 refeições diárias. Mas o mínimo, né, o máximo que se deve fazer são 3 refeições diárias, tá bom? E de preferência aí, vocês viram, uma dieta low carb.
Obrigada pelo carinho. É realmente, né, da doutora Souza, sempre trazendo conhecimento embasado. É isso mesmo. Para a gente entrar na vida do outro, para a gente entrar na casa de alguém, a gente tem que estar aí com conhecimento embasado em evidências. Trazer coisas boas aí. Bom, então as duas perguntas que nós recebemos no nosso Instagram foram a da Janaína: qual dieta que perde mais calorias, que perde mais peso? Então todas as dietas, né? Eu acho que eu já respondi, só repetindo. Todas as duas dietas nos fazem perder peso, mas a que mais nos desinflama é a dieta low carb. E a Carol me perguntou se magreza é sinônimo de saúde, e eu respondo que definitivamente não. Magreza, muitas vezes a pessoa tem pouca massa magra, muita gordura e principalmente ela fica obcecada com um padrão de beleza que não é nada saudável na maioria das vezes. Vamos aqui responder a uma pergunta da Leandra: por que é que emagrecemos mais rápido nas primeiras semanas quando fazemos dieta e nas outras semanas a coisa parece que trava um pouquinho? Bom, no primeiro momento que fazemos dieta, seja low carb, low fat ou paleolítica, nós perdemos muito glicogênio, que é a energia armazenada nos músculos e no nosso fígado, tá? Então, primeiro a gente emagrece a gordura que tem nos músculos e no nosso fígado. Depois é que a gente vai perder a gordura do subcutâneo, né? Então, primeira coisa, a gente perde essa gordura visceral. E perder gordura no subcutâneo, debaixo da pele, é muito mais difícil, porque exige uma disciplina muito maior. Então, é natural que nas primeiras semanas de qualquer dieta a gente perca muito peso, a gente estabiliza e depois a gente perde gordura mesmo, né? Então, eu costumo falar: quem está no efeito platô, quem começou a emagrecer rápido e deu aquela paradinha, é só ter paciência, fazer o jejum intermitente noturno, que o seu corpo, você vai ver efeito na balança. É só ter um pouquinho de paciência, dar tempo para o organismo queimar a gordura, o que não é nada fácil, né? Então, por isso que a gente demora um pouquinho mais para perder gordura aí depois das primeiras 3 semanas de bastante emagrecimento. Principalmente as mulheres que têm muita gordura subcutânea, gordura debaixo da pele. Por que homem emagrece mais rápido? Porque normalmente o homem tem a gordura visceral, né? A gordura que está aí no fígado, nas vísceras, que ela é um pouco mais fácil aí para a gente perder, tá? Pois é, Bruna, a vida inteira nos ensinaram a comer de 3 em 3 horas, né? Muito errado. Então, queria agradecer a todos vocês. Acredito que por hoje nós não temos mais dúvidas, mas deixem suas dúvidas aí no nosso Instagram. É sempre um prazer, né, estar junto aí com vocês. É muito gratificante para mim. Eu aprendo muito aí preparando com todo carinho esse material aí para todos vocês, tá? E para a próxima semana eu quero falar de um assunto muito comum e até assim mais tranquilo que vocês imaginam,
que é o espectro autista, tá? Então, eu quero falar para vocês sobre essa característica, né? Existem muitas personalidades tímidas que, na verdade, são traços de espectro autista, que são os autistas. Então, quero dedicar aí a nossa próxima live, que vai ser na próxima segunda-feira, sobre o autismo. É isso aí, né, Leandra? Você está me pedindo esse tema há mais tempo e chegou agora. Eu consegui estudar aí direitinho para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, um forte abraço, um beijo no coração, gratidão pela presença de vocês e termino a live aí com essa linda pintura singela, com a simplicidade de que quando o assunto é saúde e alimentação, menos é muito mais. Fiquem com Deus, bom descanso e durmam bem. Até segunda!